Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você tenha tido uma noite muito especial. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e já estamos na jornada de intimidade com Deus, a 5ª jornada espiritual 40 dias com Deus. O tema geral é comunhão e profecia. Nós estudamos a primeira parte, que o assunto era comunhão e adoração, e agora estamos estudando a segunda parte, que é comunhão e profecia. Os autores dessa segunda parte são os pastores José Carlos Ramos, Wilson Andrew White e Vanderlei Dornelles. E hoje estamos no dia número 9 e o tema A Besta que Emerge do Mar, segunda parte. Continuamos hoje com o tema de ontem, a besta que emerge do mar. Como vimos, Daniel 7 forma um pano de fundo com base para Apocalipse capítulo 13. Todos os elementos hostis a Deus e ao seu povo, em Daniel 7, são incorporados para essa besta. Visualizamos isso claramente. Com um paralelo comparativo, dê uma rápida olhada novamente. Nós estabelecemos esse paralelo na leitura anterior. Aprendemos que o diabo tem a obsessão de ser igual a Deus. E isso vem desde a eternidade. Ele agora, sabendo que pouco tempo lhe resta, não mede esforços para alcançar seu ideal e, por isso, tenta imitar a Deus de todas as formas, como se fosse igual a ele. Mostramos um paralelo onde vemos isso claramente. Hoje, veremos o poder blasfemo dessa besta, falando e ensinando verdadeiros absurdos contra Deus e a verdade, com arrogância e blasfêmia, colocando-se em algumas situações até superior a anjos, arcanjos e até a Deus. Mas o Senhor dos céus e da terra não está indiferente a todo esse contexto e, por sua palavra, faz duras advertências aos seguidores da besta, mostrando a herança daqueles que resistirem a esse poder do mal. Antes de continuar o estudo, peça que o Espírito Santo dirija sua mente e lhe dê concentração para entender seu papel nesse contexto. Um poder blasfemo. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, afirma que a supremacia da besta perduraria por 42 meses, que multiplicados por 30 totalizam 1260 dias. Na realidade, 1260 anos, quando aplicamos o princípio dia-ano. O mesmo período de Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Isso confirma que a primeira parte de Apocalipse capítulo 13 desdobra o combate do dragão à mulher. Esse período corresponde igualmente aos 3,5 tempos de Apocalipse 12, 14 e de Daniel 7, 25 e 12, 7. Esse período se estende de 538, quando o terceiro dos 3 chifres de Daniel 7, 8 20 cai, até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Aí, a besta recebeu sua ferida mortal. Esse mesmo texto fala da boca da besta proferindo blasfêmias. Além de blasfêmias, a boca proferiria arrogâncias. A esse respeito, as pretensões papais são claras. Por exemplo, o Papa Leão XIII escreveu em 20 de junho de 1894: nós ocupamos na terra o lugar do Deus onipotente. O Concílio do Vaticano, realizado em 1869 e 1870, estabeleceu o dogma da infalibilidade papal, quando ele fala ex cátedra. Isto é, em função do seu ofício apostólico, seja para explicar uma doutrina ou um item da fé e moral a ser mantidos pela Igreja, seja concernente à disciplina ou ao governo da mesma. Sua palavra é lei e deve ser acatada sem questionamentos, permanecendo inalterável por si mesma.
e não pelo consenso da igreja. Blasfêmia e arrogância também se unem em certas práticas romanas, como a da outorga clerical do indulto ou perdão, considerado de direito canônico, e a invocação da bênção sobre a hóstia, segundo o estabelecido pelo dogma da transubstanciação. Quanto à primeira, é crido que o sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, quando, ao dizer ego te absolvo, eu te absolvo, ele absolve do pecado. Esse grande poder que Jesus recebeu, ele o comunicou a seus sacerdotes. Perdoar um só pecado requer toda a onipotência de Deus. Mas o que só Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote também pode fazer. São Clemente, portanto, tinha razão para dizer que o sacerdote é, por assim dizer, um Deus na terra. Já o dogma da transubstanciação coloca o sacerdote em plano superior ao do próprio Deus, entre aspas. Mas a nossa admiração devia ser muito maior quando verificamos que, em obediência às palavras de seus sacerdotes, hoc est corpus meum, este é o meu corpo, Deus mesmo desce sobre o altar e vem onde quer e tantas vezes que eles o invocarem e se colocam em suas mãos, mesmo que sejam seus inimigos. E, depois de ter vindo, ele permanece inteiramente à disposição deles, pois o movem de um lugar para outro, como lhes apraz. Assim, o sacerdote pode, de certo modo, ser chamado de o Criador do seu Criador. O texto apocalíptico afirma que, além de blasfemar contra Deus, a besta também blasfemaria contra o tabernáculo de Deus e contra os que habitam no céu. Quanto ao primeiro desses dois pontos, basta notar que, segundo a profecia de Daniel 8, o chifre pequeno, que no Apocalipse equivale à besta que surge da terra, do mar, iria se levantar contra o santuário de Deus. E uma olhada novamente desse pormenor na interpretação daquele capítulo demonstrará que a blasfêmia da besta contra o tabernáculo de Deus foi, como efeito, devidamente cumprido. Quanto ao segundo ponto, pergunta-se: quem habita no céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Responderiam, e os anjos. As declarações blasfemas do romanismo já expostas aqui são exemplos eloquentes de como esse detalhe profético é cumprido concernente ao Pai e ao Filho. Essas afirmações adicionais envolvem o Espírito Santo e os anjos. Item 1. O Concílio de Trento, promovido pela Contra-Reforma e realizado entre 1545 e 1563, estabeleceu, entre outras decisões, entre aspas, que mesmo os sacerdotes envolvidos em pecado mortal exercem como ministros de Cristo a função de perdoar pecados, em virtude do Espírito Santo concedido na ordenação, e que a opinião de que esse poder não existe nos maus sacerdotes é errônea. Em outras palavras, o Espírito Santo é feito aqui conivente com o pecado. Segundo item, Kinzelman, cura de Algueu, em uma das suas pregações em Gestratz, afirmou, entre outros despropósitos, entre aspas, muito abaixo do Padre estão os anjos e os arcanjos, porque ele pode, em nome de Deus, perdoar os pecados, ao passo que os anjos nunca o puderam. Gazeta da Alemanha do Norte, 1872, número 21. Citado em Rui Barbosa, O Papa e o Concílio, terceira edição, página 113. Acrescentaria de que outra forma de blasfemar contra os que habitam no céu é a crença católica, seguida do respectivo ensino e prática, num sem número de mediadores e mediadoras, colocado
na glória, para estar às ordens de pecadores suplicantes. Além do respectivo culto aos santos, que promove um movimentado jogo de comércio com substancioso lucro, inclusive para os cofres da igreja, as periódicas festas à padroeira de determinadas cidades ao redor do mundo são um exemplo disso. A advertência divina. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, afirma taxativamente que os adoradores da besta não têm seu nome escritos no livro da vida. Essa é outra maneira de dizer que eles estão totalmente perdidos. Se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 20, versículo 15. O lago de fogo equivale à segunda morte, ou morte eterna. Verso 14. Com efeito, 4 textos desse livro são bem explícitos quanto às funestas consequências de se dar apoio aos ditames da besta e de adorá-la. Quem adora e tem beberá do vinho sem mistura da ira de Deus. Capítulo 14, versículo 9 e 10. Item 2. É atacado por úlceras malignas, a primeira das 7 últimas pragas, e, sem dúvida, sofrerá o dano das demais. Capítulo 16, verso 2 e 11. Terceiro, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Capítulo 14, versículo 11. Quarto, será atormentado com fogo e enxofre. Capítulo 14, versículo 10. Por outro lado, os vencedores da besta e das coisas ligadas a ela. Item 1. Estarão no mar de vidro, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Capítulo 15, versículo 2 e 3. Item 2. Estarão no céu, durante o milênio, participando da obra do julgamento. Capítulo 20, versículo 4. É verdade que os justos sofrerão antes a represália do dragão. Não poderão nem comprar nem vender. E, por fim, enfrentando um decreto de morte. Capítulo 13, versículo 15 ao 17. Mas Deus será poderoso para preservá-los e torná-los triunfantes. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, afirma também que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. É evidente que esses, entre aspas, todos, têm sentido relativo, pois a verdadeira igreja, embora esteja nesse mundo, verso 11, não se sujeita a esse mundo. João capítulo 17, versículo 16. Não adorará a besta. E sabemos que será exatamente isso que suscitará o furor do dragão contra o remanescente. De que maneira o texto Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está afirmando que chegará o tempo em que a supremacia da besta será reconhecida nos 4 cantos da terra. Ela será mundialmente adorada, o que caracterizará a ferida mortal que ela recebeu como plenamente curada. Isso ocorrerá com o concurso do falso profeta, a besta que emergiu da terra, ao se fazer erigir a imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, 7, 12. Capítulo 14, verso 14 ao 16. Quando isso acontecer, o tempo de angústia da qual nunca houve terá chegado. A promessa, entretanto, é que todo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida será livrado dessa angústia. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Estamos quase lá. Temos que nos preparar para esse terrível tempo, pois a crise final sobrevirá para que o caráter de cada um seja revelado. Note que, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 10, é no contexto do, entre aspas, sucesso mundial da besta, o que significará o momento crucial da igreja verdadeira, que o mensageiro celestial declara: aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12.
Perseverança é o segredo. Essa palavra em grega significa permanecer sob, o que inclui cumprimento fiel de um compromisso em que pese pressões. Ao contrário, inclui também vigilância ou permanência expectante. É, em realidade, continuar permanecendo sob por tanto tempo quanto for necessário. Isso envolve fidelidade, virtude, desenvolvida apenas com a atuação do Espírito Santo na vida, pois ela é fruto dessa atuação. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quão decisivo, pois, que vivamos uma vida plena no poder do Espírito. Fidelidade até o fim resultará que nosso nome permaneça no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o que significa a salvação definitiva. Mateus capítulo 24, versículo 13. Falta de perseverança levará o nome a ser riscado desse livro. Êxodo capítulo 32, versículo 33. Para refletir, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem seu rosto que é de eternidade em eternidade, saberão que o seu reino não terá fim e rompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro que foi morto e que nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. O texto é do livro O Grande Conflito, página 651. Amanhã será o dia número 10 e o tema é A Besta que Emerge da Terra, primeira parte. Que Deus te abençoe ricamente. Que você tenha um dia abençoado e feliz. Até amanhã.